Via Justiça de hoje analisa a nova lei das medidas socioeducativas para adolescente autor de ato infracional. Ela foi sancionada em janeiro pela presidente Dilma Rousseff depois de 5 anos de discussões. Participam do programa o juiz José Honório de Rezende, cooperador das varas da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a defensora pública Emília Castilho, do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, o CIA-BH. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Lei 12.594 foi sancionada no dia 18 de janeiro. No dia 19, ela foi publicada no Diário Oficial da União. A entrada em vigor é dentro de 90 dias depois da publicação. A nova lei instituiu o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamentou a execução das medidas socioeducativas para o adolescente que pratique ato infracional e alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, também a CLT. É uma lei boa, doutor Zé Honório? Bom, é uma lei que, na verdade, ela vem traduzindo um marco histórico no que diz respeito à execução de medidas socioeducativas. Desde o Estatuto, há essa lacuna. Isso criava uma situação em que os juízes conduziam a execução, cada um segundo aquilo que ele entendia do Estatuto. E dava espaço, muitas vezes, para uma crítica forte ao sistema socioeducativo, que seria o subjetivismo do juiz. Muitas vezes o adolescente recebia uma medida e não tinha ideia do que exatamente se esperava dele para essa medida ser concluída, ser encerrada. E a senhora, doutora Emília, como vê a nova lei? Com certeza, a lei vem acrescentar em muito a questão da execução das medidas socioeducativas. A questão da execução, em geral, é uma questão polêmica e muito dificultosa no direito como um todo, seja no direito trabalhista, direito civil, de família, na execução criminal. É uma fase do processo que realmente gera um problema para todo o sistema. E a uniformização da aplicação da medida socioeducativa só vai acrescentar. O Conselho Nacional de Justiça vai padronizar o sistema de medidas socioeducativas depois de constatar uma grande variedade de formas de acompanhar a execução destas medidas no país. No dia 31 de janeiro, o CNJ encerrou uma consulta pública com vistas a esta normatização. Doutor José Honório, por que acontece esta variedade de formas de acompanhamento? Exatamente, essa variedade decorre da ausência de uma lei de execução, não é? Por exemplo, na medida de internação, nas medidas de restrição à liberdade, convivemos com práticas as mais diversas. Adolescentes cumprindo medidas em cadeia pública, adolescentes cumprindo medidas ou com prazo de internação provisória, além do previsto em lei, adolescentes cumprindo medida, por exemplo, em centro de internação provisória. Não é? E isso fere direitos, fere normas que estão no Estatuto, e isso deve ser disciplinado, deve ser resolvido. Não é? Segundo o CNJ, a ideia desta padronização surgiu com as inspeções do programa Justiça aos Jovens nos estados. Quais foram as diferenças encontradas nessas inspeções, doutora Emília? O CNJ ele fez um trabalho de visita em todo o país, visitando as unidades de internação, as unidades de semi-liberdade, e eles fizeram um diagnóstico da situação do país como um todo. Eu saberia falar sobre a situação daqui de Minas. Foram feitas observações pontuais, foram detectados alguns casos de abuso, adolescentes com uso de algema, mas ficou ressaltado na conclusão do trabalho que são pontos assim, específicos e que há, sim, uma intenção de melhoria. A Defensoria participou com sugestões? Sim, o prazo para envio das sugestões foi no dia 31 de janeiro e o nosso núcleo especializado em adolescente em conflito com a lei enviou sugestões. Nós detectamos, inclusive, divergência entre a resolução proposta pelo CNJ e a nova lei que foi sancionada no dia 18, com relação à regressão, por exemplo, da medida socioeducativa. Como que é isso, a regressão? Que divergência que é essa?
o adolescente em cumprimento de medida de semiliberdade, por exemplo, ele poderia, considerando o mau cumprimento da medida, regredir para uma medida de internação. Isso segundo a nova lei. Já a resolução do CNJ veda, em qualquer hipótese, essa regressão. Então, para evitar algum tipo de interpretação divergente, foi observado isso no nosso trabalho, no nosso estudo da lei, e assim, a intenção é que não haja essa possibilidade de regressão. Como que fica essa divergência, doutor Zé Honório? Bom, a questão é o seguinte, é sempre um risco doutrinar, não é? E é sempre um risco a instituição doutrinar, porque de uma certa forma a interpretação do direito é uma condição do exercício, né, da magistratura, da judicatura. Essa questão, por exemplo, da não regressão da medida, ela permite interpretações diferentes por parte da nova lei. Não é? A lei é clara na medida em que diz o seguinte: quando o PIA, que é o Programa Individual de Atendimento, não for atendido, quer dizer, nós vamos acompanhar o adolescente e ele não responde adequadamente à intervenção, nós vamos cruzar os braços, então, e deixá-lo naquela medida. Isso é omissão. A Constituição, entre as salvaguardas constitucionais, ela define que uma delas é evitar a negligência com relação ao adolescente. O senhor é favorável, então, à regressão? Eu sou favorável, entendo que é possível, sim, na medida em que a medida não corresponde à capacidade de cumprimento do adolescente. O senhor é favorável à regressão, doutora Emília? Não sou favorável à regressão. A gente entende que é possível, com outro tipo de intervenção, sem a privação da liberdade, de repente conseguir atingir esse adolescente, intensificar o trabalho, evitando essa regressão da medida que é vedada, inclusive, na execução penal. Por que, então, colocar o adolescente, impor ao adolescente uma condição mais gravosa no cumprimento da medida socioeducativa? O senhor gostaria de fazer a tréplica, doutora? A situação é a seguinte: a nova lei, no artigo 1º, inciso 2º, inciso 3º, aliás, ela diz o seguinte, que a execução da medida observará os parâmetros fixados na sentença. Bom, o que significa isso? No momento em que a sentença for prolatada, o juiz pode estabelecer condições diversas para a futura execução. Num contexto em que o adolescente não cumpre essa medida, né, nós vamos engessar, então, uma realidade do adolescente quando sabemos que a característica principal do adolescente é essa mutabilidade permanente. Como que é hoje a execução das medidas socioeducativas em Minas Gerais? O que deverá mudar, doutora Emília? Bom, nós tivemos recentemente no Centro Integrado de Atendimento aqui em Belo Horizonte a vinda da Prefeitura para melhorar o atendimento com relação às medidas em meio aberto. O primeiro atendimento do adolescente, assim que ele recebe uma medida socioeducativa em meio aberto, esse primeiro atendimento já é feito no mesmo dia e isso facilita o comprometimento dele com relação à medida. As medidas em meio semiaberto e fechado ficam a cargo do Estado, né? Tem, assim, alguns adolescentes que ainda cumprem medida definitiva em unidades provisórias, mesmo com a recente inauguração de um novo centro socioeducativo no Horto. Infelizmente, ainda existem adolescentes que estão em locais inapropriados, né? Recentemente, eles mandaram um abaixo-assinado para a Defensoria Pública, questionando acerca dessa inauguração desse centro no Horto. Foi uma atitude elogiada por nós demos o retorno para os adolescentes, dizendo que a forma de questionar é justamente essa. Infelizmente, logo em seguida, houve um acontecimento nesse novo centro inaugurado, mas, a princípio, eles tiveram uma atitude de questionar, através de um documento escrito. Doutor Zé Honório, quais foram as alterações no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na CLT? Bom, na verdade é o seguinte, formalmente, quando se faz o exame dessa nova legislação, ela alterou poucos dispositivos do Estatuto e me parece, dispositivo da CLT que diz respeito à capacitação para o trabalho, né, através do sistema SES, SENAI, quer dizer, viabilizar condições, de uma vez, o adolescente deixando o cumprimento da medida, ele tem a condição de ingressar regularmente na sociedade através de trabalho, né. No Estatuto, eu destaco uma alteração que foi importante, que diz respeito à internação-sanção.
Havia uma discussão sobre a possibilidade de aplicar ou não a internação-sanção para adolescentes que recebiam a medida sem a instrução completa do processo. Como o sistema ele busca agilidade, muitas das vezes o adolescente recebia a medida sem que houvesse definido se ele foi o autor ou não daquela conduta. Bom, a discussão era, nessa hipótese, é possível a aplicação de internação-sanção? Vamos deixar para responder isso no próximo bloco, doutor Honório. A Justiça vai fazer agora um rápido intervalo e nós voltamos em instantes.